Com a paz do Senhor? Amém. Graças a Deus estamos aqui mais um dia na presença do Senhor. Hoje estou mais feliz do que os outros dias. Meu querido amigo, irmão Geraldo, um grande amigo do meu avô, veio aqui me prestigiar, assistir um culto com a gente. Glória a Deus. Eu considero como minha família, né? Ele me viu crescer. E ele aceitou o convite de estar aqui para assistir a palavra de Deus com a gente, amém? Aleluia, Jesus. Hoje nós vamos dar então continuidade e finalizar o nosso estudo sobre a armadura de Deus, sobre a batalha espiritual. E nós vamos ler, só para recapitular, Efésios capítulo 6 e o versículo 10. Os irmãos podem continuar sentados. Efésios capítulo 6 e o versículo 10. Nós vamos ler para recapitular, porque hoje é o último dia de estarmos discutindo sobre batalha espiritual. Na terça-feira que vem nós vamos começar outro tema. O nosso tema da terça-feira que vem é a doutrina do Espírito Santo. Amém? Nós vamos aprender sobre o Espírito Santo a partir da terça-feira que vem, para que nós conheçamos e nos identifiquemos mais e mais com a pessoa do Espírito Santo. Efésios capítulo 6 e o versículo 10. Quem achou, diz amém? Amém. Vou ler aqui. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Vamos orar. Deus querido, Deus maravilhoso, eu peço a Ti, Senhor, o Teu Espírito Santo, que venha conduzir, Jesus, a partir de agora, Senhor, tudo que sair aqui, Senhor, que seja de Ti, que seja, meu Deus, para a edificação da Sua igreja, para a transformação, para a cura, para a libertação, no nome santo de Jesus. Amém. Então, recapitulando, nós sabemos que quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo, e ele estava preso. Ele estava preso, e através dessa prisão ele evoluiu não só com essa carta, mas com muitas outras cartas de edificação para o povo de Deus. Obviamente essa carta naquela ocasião foi dirigida para o povo de Efésios, mas nós podemos aplicar esses ensinamentos para nós, nos nossos dias, nas nossas vidas. E nós, recapitulando aqui tudo que nós vimos, para que nós possamos entrar no final, nós vimos aqui que a nossa luta começou lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, não é? Onde nós vimos ali aquela batalha da serpente, a mulher e Adão, onde o pecado nasceu.
né? Onde a batalha cresceu ali aconteceu a maior batalha, o início da batalha. E ali nós vemos que o versículo diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui já tinha profecia do Messias. E aqui começou a batalha espiritual. Nós lutando contra o mal, contra o pecado, contra a nossa carne e pedindo mais do Espírito Santo. Então nós vimos isso no nosso primeiro dia, onde surgiu a batalha espiritual. No segundo dia nós vimos sobre maldições hereditárias, se elas existem ou não. Por exemplo, eu tenho uma pessoa da família que ela é alcoólica, por isso todos da minha família têm esse destino. Uma pessoa da minha família que era adúltero, todos da minha família terão esse destino. E nós descobrimos aqui que o poder de Jesus veio para destruir qualquer tipo de maldição. Nós aprendemos aqui que nenhuma maldição ela prevalece depois que nós aceitamos a Jesus, depois que Jesus vem morar conosco. Então todas as maldições, quer sejam elas hereditárias, como muitos dizem, ou lançadas contra nós, a partir do momento que nós dobramos o nosso joelho, entregamos o nosso coração a Deus, qualquer tipo de maldição, de lastro é cortado, aniquilado, vencido. Por quê? Porque o Senhor se fez maldição por nós na cruz. No terceiro dia, nós falamos sobre a importância de nós conhecermos o adversário, entender quem é o diabo, saber como ele trabalha, não subestimar o diabo, mas também não dar a ele ênfase, mas saber que ele existe, apesar de velho. Por que eu falo que ele é velho? Porque ele nasceu ali em Gênesis 3,15. Ele estava lá, ele estava no momento da criação, então ele é velho de casa. Ele sabe como derrubar um crente. A preocupação de Satanás, nós aprendemos nesse dia, não é com quem está lá fora. A preocupação de Satanás não é para quem já está no bar, não é para quem já está adulterando, prostituindo, está fora dos caminhos do Senhor. A preocupação de Satanás está com você, está comigo. Satanás te odeia e nós devemos odiá-lo também. Satanás te detesta e nós devemos detestá-lo também. E o foco de Satanás, desde Gênesis 3,15 até agora, é tirar o crente da presença de Deus. É tirar o crente do exército de Deus e levá-lo para o exército inimigo. Esse é o maior propósito de Satanás. E nós aprendemos aqui que nós vamos conseguir vencer através da armadura de Deus. No quarto dia, nós vimos sobre os territórios de batalha. Quais eram os nossos territórios? E aí nós vimos nos outros dias também. Então nós vimos sobre o território da mente. Satanás trabalha na nossa mente. Satanás também trabalha através da nossa boca, através do nosso coração. Ele produz em nós a ira. Nós já temos a ira, mas com Satanás essa ira fica muito mais perigosa. Ele trabalha através das tentações, através dos relacionamentos, fazendo com que nós não tenhamos paz nem dentro de casa, nem no nosso trabalho, nem na igreja, que nós tenhamos relacionamentos problemáticos. Satanás trabalha na insatisfação, nada tá bom pra gente. Satanás trabalha na murmuração, a gente reclama de tudo. Satanás trabalha na idolatria. Muitas vezes não idolatramos coisas, mas idolatramos pessoas, idolatramos situações, fazemos os nossos próprios deuses internos. Satanás trabalha nos vícios, nas distrações, no orgulho e também na preguiça. Quem refrescou a memória aí? Vimos todos esses. Depois nós vimos como batalhar, porque não estamos aqui só para explicar o problema, mas estamos aqui para, acima de tudo, mostrar a solução. Então nós falamos como batalhar, e uma das coisas é fugir do pecado, fugir da aparência do mal. E a outra coisa é nos revestir da armadura de Deus. Então nós vimos aqui que revestir quer dizer que eu tenho que não só vestir, eu tenho que revestir. Então é algo que eu tenho que fazer 2 ou mais vezes.
Eu tenho, por exemplo, eu vou refazer, quer dizer que eu já fiz. Eu vou reexplicar, quer dizer que eu já expliquei e vou explicar novamente. Então eu vou revestir, quer dizer que eu já vesti, mas eu preciso vestir novamente. Eu vou reformar, quer dizer que eu já fiz uma coisa, mas eu preciso reformar, dar uma outra forma. E é isso que a palavra de Deus nos traz, revestimento. E aí nós vimos assim que a primeira coisa era cingir os nossos lombos com a verdade. E aí nós aprendemos que isso eram os soldados antigos que amarravam as suas roupas, que eram longas, nos seus cintos, né? Para que eles não pudessem ali, para que eles pudessem guerrear com mais liberdade. E trazendo para o nosso âmbito espiritual, nós nos defendemos das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos. Como que a gente consegue fazer isso? Quando os nossos lombos estão cingidos com a verdade. Depois nós vimos a couraça da justiça, que é quando nós somos justificados pela lei, justificados pela fé. Não pela lei, falei errado, pela fé. A lei nos aponta, mas nós somos justificados pela fé. E a couraça da justiça nos dá essa justificação. Calçar os nossos pés na preparação do Evangelho. Ou seja, estamos prontos para evangelizar. Tomar o escudo da fé, ou seja, o escudo da fé, lembra que nós explicamos o tamanho do escudo? Cada escudo pode conter 200 dardos. Ele pode apagar os dardos inflamados do maligno. Quantos dardos? A Bíblia fala, todos. E o que é dardo inflamado? A gente aprendeu aqui, o dardo é uma flecha que já vem o quê? Flamejante. E aí com o nosso escudo da fé a gente apaga esse dardo. Capacete da salvação. Foi explicado aqui a textura, como é feito, material, mas levando para o lado espiritual é todo ensinamento bíblico gravado aqui, para que ninguém nos engane. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, eficaz ou mais eficaz do que espada de 2 gumes, ou seja, afiadíssima, que vai até alma e espírito, até juntas e medulas. E depois nós vimos aqui sobre a oração, a importância da oração, a oração de súplica. E uma das coisas que mais acontece com o soldado, e agora a gente vem para o último dia, é que o soldado dedicado na batalha, acontece algo com ele. Quando ele passa por muitas vitórias, o que acontece com esse soldado? Quando ele passa por muitas vitórias, quando ele é reconhecido por tantas maravilhas que ele já fez, por tantos exércitos que ele já derrotou, o que acontece com esse soldado? Ele se cansa, ele se relaxa. E aí, ao contrário do ser humano, o diabo ele é persistente. Nós não somos. Até o pastor Afonso estava falando num desses dias. Nós não somos persistentes. Nós começamos uma coisa, nós paramos. Nós, na virada do ano, nós fazemos vários projetos, não cumprimos quase nenhum deles. Mas Satanás não é assim. Satanás, ele põe a preguiça em você, mas ele está trabalhando 24 horas. Ele coloca em você desânimo, mas ele está muito animado. E ele está persistente. Muitos crentes não persistem, enquanto que Satanás está persistente para alcançar a vitória. A vitória dele é tirar a sua concentração, a vitória dele é tirar a sua comunhão com Deus. Essa é a vitória de Satanás. A tentação que nós vencemos hoje, ela não é vencida para sempre. A tentação que nós vencemos hoje, ela voltará. Pode ser que não amanhã, pode ser que não depois de amanhã, porque Satanás é inteligente. Mas no momento que ele perceber que você está distraído, que você está com o pensamento longe, que você está relaxado, essa tentação virá. Por isso que a Bíblia fala que ele está ao derredor, procurando como fazer. Ele conhece cada um. Até tem um escritor que fala que ele tem uma maçã
verdade. Ele tem uma maçã específica para cada Eva. Para alguns, ele vai num tipo de fraqueza. Para outros, ele vai num outro tipo de fraqueza. Mas tenha certeza que ele conhece. E isso aconteceu com muitos homens de Deus. Por quê? Por que o crente hoje ele acha que Satanás não vai tentá-lo como tentou no passado os crentes antigos? Quando nós vemos a história de Sansão, em Juízes capítulo 13, nós vamos ver o nascimento de Sansão, que foi o quê? Revelado por Deus. Sansão foi um homem de Deus, cujo propósito Deus já tinha escrito. A mãe dele não podia ter filhos, e Deus providenciou que ele viesse. Mesmo assim, através de visões, através de revelações. E Sansão, ele permaneceu ali lutando, vencendo. Se nós pararmos para ver, no capítulo 14, ele tem um enigma. Depois ele destrói um monte de gente inteligente daquela festa que estava com ele. Depois em Juízes 15, ele destrói um território do inimigo com fogo, com uma estratégia super inteligente. E no mesmo capítulo ele fere 1000 homens com uma queixada de jumento. Então ele olha para trás, ele só vê o quê? Vitórias, realizações. E ele relaxa. Ele relaxa. E ele começa a fazer coisas erradas. Até que Satanás, ele entrega para Sansão a maçã. A maçã de Eva, na verdade, né? A tentação de Sansão ali era Dalila. E Dalila chega com o seu amor, a sua escolha e a sua perdição. E foi traído. Ele foi traído de maneira tão mal elaborada que quando nós lemos, nós falamos: não acredito que um homem tão inteligente, um homem que venceu tantas batalhas, tantos exércitos, ele foi cair tão tortamente, bestamente. Ela deu vários indícios que ela ia traí-lo e ele não percebeu. Estamos falando de Sansão, um dos heróis da fé, lá na frente. E por que hoje o crente pensa que Satanás ele vai ser menos ardiloso? Porque nós estamos no século 21. Não, ao contrário. E aí nós olhamos para Davi. Davi, servo de Deus, coração segundo o coração, homem segundo o coração de Deus, escolhido também desde o ventre. Não tinha projetos grandiosos, mas Deus tirou ele ali do campo e colocou ele como rei de repente. E ele começa a ter várias vitórias. E até em 2 Samuel capítulo 3, versículo 1, diz assim: e houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul iam se enfraquecendo. Porque quando Deus está com o soldado, quanto mais ele luta, mais ele vence, mais ele tem vitórias. E isso acontecia com Davi. E Davi vence nações, Davi vence exércitos, Davi vence Saul. Mas Davi não vence a si mesmo. Ele consegue vencer exércitos, nações, e ele não consegue vencer a si mesmo. E ele cai nessa tentação. Provavelmente, será que era a primeira vez que ele estava sendo tentado sobre esse assunto? Não, Satanás é persistente. Então ele cai nessa situação de adultério, onde depois ele rumina isso, né? Adultério e homicídio, ele rumina isso ao longo da sua vida, até o fim. Ele caiu. Jó também, servo de Deus, piedoso. Nós podemos ver no capítulo 1 como Deus descreve ali, como é descrito a vida de Jó, o seu caráter, né? Até o mundo fala de Jó quando o assunto é paciência. Até o mundo tem o ditado: paciência de Jó. Por quê? Porque ele ficou conhecido assim. Homem de Deus que após tantas batalhas não resistiu à tentação da reclamação. Em Jó capítulo 3, Jó está tão desgostoso de tudo, de toda a situação que ele está vivendo, tudo que ele está passando,
e ele pede a Deus a morte. Ele fala assim: depois disso abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. Que dia foi esse? O dia do seu nascimento. E Jó falou assim: pereça o dia em que eu nasci e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Ele estava tão triste, tão desapontado, que ele falou: olha, o dia que eu nasci, seja esquecido. Que seja esquecido. Que seja esquecido a pessoa que falou: foi concebido um menino. Que seja esquecido. Aí nós vamos também falar de Judas. Judas, sim, Judas Iscariotes foi um discípulo de Jesus. Judas não se ofereceu, Judas foi escolhido ali, entre os 12. Jesus chamou. Judas tinha confiança total de segurar a bolsa do tesouro das ofertas. Ele era um homem que viu Jesus, ele estava com Jesus, andou com Jesus, viu os milagres de Jesus, ele viu o cego enxergar, ele viu o paralítico andar, ele viu tantas coisas acontecerem. E aí, no momento da tentação, 30 moedas foi o preço que ele pagou, que ele recebeu, na verdade, por uma traição. Traiu Jesus. Talvez ele tivesse esperança que Jesus ia ser traído, mas ao mesmo tempo Jesus ia aniquilar todo aquele povo, e Jesus não reagiu. Ao contrário, Jesus foi seguindo todo o processo de martírio, e aí isso deixou Judas totalmente desconfortável na situação. Ele devolveu o dinheiro, e depois ele não se arrepende, ele tem remorso. Ele morre, ele se mata de desespero, de remorso. Arrependimento e remorso são coisas diferentes. O arrependimento, eu choro, e eu não quero nunca mais cometer. O remorso não, o remorso é passageiro. A pessoa faz, depois ela faz de novo, depois ela faz de novo. Arrependimento não, arrependimento é doloroso. Você sente que você errou, você sabe que você errou. Aí nós temos Pedro, tanto que foi autoconfiante. Jesus falou: você vai me negar 3 vezes antes de o galo cantar. Não, Senhor, eu não vou negar. Como quem diz: eu me conheço mais que o Senhor me conhece. Então não tem hipótese nenhuma aqui de eu negar o Senhor, não tem chances. E o que acontece? Ele nega uma, ele nega 2, ele nega 3. Para mostrar que nós não somos nada. Para mostrar que a nossa confiança em nós mesmos só nos leva a fazer coisas que são desagradáveis. Nós não somos bons. Pedro se achava bom. Pedro se achava uma pessoa cheia de fé, uma pessoa que jamais voltaria atrás. E Deus vem e mostra que não. Jesus mostra que não. Joga o orgulho dele no chão. Mostra que nós somos vulneráveis às tentações que nos rodeiam. Talvez nós não seremos tentados da mesma forma que eles foram, mas nós temos tentações cotidianas. Nós temos tentações cotidianas que já são costumeiras, né? Se nós já somos um pouco esquentadinhos, obviamente a tentação virá de uma forma que queira nos tirar dos trilhos, queira fazer com que nós tenhamos ira, queira fazer com que nós tenhamos mais raiva, e pior que isso, não só sentir, mas agir. Se nós temos uma fraqueza para ter inveja do outro, obviamente a tentação sempre vai ser essa, sempre vai ter alguém passando na nossa frente de forma melhor que nós, e o nosso coração vai ser posto à prova. E aí nós vamos nos alegrar ou nós vamos invejar? Sempre vai ser assim.
E nós vamos perceber que ao longo desse caminho nós vamos pecar, nós vamos pecar, nós vamos pecar. Por quê? Porque sozinhos a gente não consegue. Sozinhos nós não conseguimos. Nós não conseguimos vencer nenhuma tentação. Nenhuma tentação. Olhemos agora para Sansão, por exemplo. Olhemos agora para esses exemplos todos que foram dados aqui. Pessoas extremamente próximas de Deus, extremamente em comunhão com Deus, e que em um momento da sua vida pereceram. Quando nós olhamos para José do Egito, nós pensamos, esse teve vitória, e teve mesmo. Só que não foi um pensamento positivo de José do Egito que fez com que ele não pecasse. Não foi um pensamento firme que ele olhou para si e falou: eu sou forte o suficiente. Mas houve em José do Egito uma ação muito especial para que ele não pecasse. Ele foge. E no Novo Testamento nós vemos que diversas vezes nós temos essa instrução: foge. Foge. Por quê? Por que foge? Porque se eu fosse boa eu poderia ficar, eu poderia resistir. Mas a palavra de Deus fala: não brinca com Satanás, foge. Essa é a instrução do Senhor para nós. Foge da presença do inimigo, foge da tentação, foge das situações que são perigosas, se você sabe que você não consegue. Muita gente diz: eu vou em tal lugar porque eu vou para influenciar. E aí essa pessoa volta o quê? Influenciado. Eu vou porque eu quero converter. Essa pessoa volta convertido. Convertido para o bem? Não, convertido para o mal. Não, eu vou em tal lugar porque eu não vou ser corrompido. A luz, ela tem que brilhar nas trevas. Mas você não consegue sozinho. Você não tem força sozinho. A luz tem que brilhar nas trevas, mas para a luz brilhar nas trevas é preciso da armadura de Deus. Não conseguimos brilhar nas trevas com o nosso pensamento positivo. Nós não vamos conseguir brilhar nas trevas sem leitura da Bíblia. Não vamos. Não tem como. É pedir para morrer. Então José do Egito, ao ser tentado, percebeu que poderia fracassar e fugiu. E depois disso, só foi vitórias em sua vida, só foram ganhos, só foram coisas boas. E aí nós temos Jesus, o nosso mestre. Foi tentado, foi provocado de uma forma que ele estava vulnerável, 40 dias lá, sem comer, estava ali. A Bíblia fala que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E ali começa a batalha de Cristo. Ali começa o seu martírio. Como nós já falamos aqui, ele poderia ter destruído Satanás ali. Mas como nós lemos aqui em Efésios 6, quando Paulo diz assim: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades do ar. E quem são esses? Quem são essas potestades que Paulo fala? Os demônios. São exércitos e mais exércitos de demônios que estão a serviço de Satanás. Exércitos e exércitos. Mas o nosso exército é maior? O nosso exército é maior. Mas eu estou dizendo para você que ele também tem um exército. A terça parte dos anjos caiu. E hoje trabalha aqui, trabalha no outro país. Nós estamos aqui tendo culto, está tendo batalha espiritual. Está tendo batalha espiritual para não deixar você ouvir, para não deixar você ser transformado, para não deixar essa palavra entrar no seu coração. Está acontecendo tudo isso, mas você não vê. Nós estamos pregando aqui. No outro país, eles já estão pregando na parte da manhã, já estão fazendo culto matinal. Alguém está levantando para trabalhar agora, está dobrando os joelhos e Deus está lá. Deus está lá. Mas Satanás não está. Mas os seus demônios estão.
O Senhor Deus, Ele é onipresente, onisciente, onipotente, mas Satanás não é. Ele precisa dos demônios. Ele precisa dos demônios ao seu serviço. E aqui Jesus estava no deserto e ele se utilizou do poder que emana da palavra de Deus. Ele não usou nenhum tipo de poder extraordinário que talvez hoje eu fosse ler e eu dissesse assim: não poderei vencer Satanás, porque Jesus usou um poder que eu não tenho. Jesus pegou o que ele tinha para deixar exemplo para mim e para você como vencer. Ele usou a palavra, o poder que emana da palavra. E nós estamos numa guerra santa, porque ele usou a palavra e não foi o tempo de jejum dele que venceu Satanás. Não foi. Não foi o tempo de dedicação ali que venceu Satanás. O que venceu Satanás foi essa frase. Qual frase? Está escrito. Toda vez que Jesus ia responder para Satanás, ele falava: opa, está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Está escrito. Não tentarás seu Deus. Não tentarás o Senhor seu Deus. Está escrito. E assim vai. E com essa frase, Satanás sai derrotado. E a palavra diz que os anjos descem para servir Jesus. Porque ele usou essa frase: está escrito, Satanás. Ó, está escrito. Satanás não sabia? Satanás sabia. Tamanha era a sabedoria dele que ele foi embora. Por quê? Porque Satanás não resiste à palavra de Deus. Não resiste. Se nós soubéssemos disso de verdade verdadeira mesmo, nós faríamos como Josué mesmo, sabe? Nós dormiríamos lendo, acordávamos lendo e ficava lendo a palavra de Deus e incansavelmente, para que nós pudéssemos a qualquer momento dizer assim para Satanás: está escrito. E nós estamos numa guerra santa. Nós não devemos exagerar nas importâncias que nós damos a Satanás, mas também não podemos subestimar o poder de Satanás. O único motivo que nós estamos aqui é porque Deus não deixou Satanás nos impedir. Não tem aquela passagem que fala assim: Pedro, Satanás me pediu para peneirar você como trigo. E Jesus não deixou. Deus não deixou. Todos os dias Satanás pede isso. Todos os dias Satanás quer te tirar do eixo. Todas as formas, de todas as maneiras. Ele sabe o que te dói, o que te aflige, o que te provoca, o que te deixa feroz. Ele sabe disso. E para nós sabermos alimentar aí a nossa fé, nós primeiro precisamos estar alimentados com o verdadeiro pão da vida. O único motivo de nós não sermos atacados, de nós ainda estarmos aqui, é porque Deus tem nos protegido de não sermos peneirados, de não sermos atacados. O único motivo de nós estarmos aqui é porque em algum momento o escudo da fé apagou os dardos inflamados do maligno. Ah, mas eu não vi. Você não vê, está vindo dardo agora. Quando você pôr os pés para fora, os dardos vêm na sua mente, no seu coração. Faz você esquecer o que você aprendeu aqui. E aí Satanás agora ele está com outra estratégia. Uma estratégia diferente. Uma das estratégias de Satanás agora é arrebatar mesmo a palavra do coração dos crentes. Arrebatar, tirar. Por que vocês acham
que às vezes o tema se repete aqui em cima. Mas pregou sobre isso já falou sobre isso. Por que Deus usa, às vezes, uma pessoa que não estava naquele culto para falar a mesma coisa que ele disse no final de semana passado? Por quê? Por que acontece isso? Porque alguém esqueceu. Porque alguém deixou a palavra ser arrebatada. Alguém esqueceu essa palavra. E Deus, por amor, porque Ele não quer que ninguém se perca, se precisar pregar aqui até a volta de Jesus o mesmo tema para salvar uma alma, isso acontecerá. Isso acontecerá. Porque o amor de Deus é tão grande, tão grande, tão grande por nós, que Ele faria isso. Então por isso que o tema se repete. E aí Deus fica feliz de você lembrar aí no banco. Ele te resgata a memória. Puxa, é verdade, já foi falado sobre isso, eu não me atentei. E todas as vezes que você esquecer, todas as vezes Deus vai lembrar. Se for importante, se depender aí de um conserto, o Senhor vai usar ministros aqui para falar do mesmo assunto. Por quê? Porque muitas são as pessoas que quando ouvem a palavra do Senhor, ao pisar o pé lá fora, elas não lembram mais nada. Elas não lembram aonde foi lido, elas não lembram o que foi falado. Esquece tudo. Esquece tudo o que aconteceu no culto, não lembra mais nada. Se ela chegar em casa e alguém perguntar: como foi o culto hoje? Onde foi lido? Não sei. Onde foi a palavra inicial? Teve palavra inicial? Não sei. Mas falou sobre o quê? Já ouvi isso, sabe? Falou sobre o quê? Pregou a Bíblia. Oh, que bom! Graças a Deus, né? Mas falou o quê? Qual foi o tema? Então tá bom, deixa eu facilitar. O que chamou atenção na palavra? Não sabe responder. Não sabe responder. Não tem. Aí você vai falando, mas falou de quê? É verdade, falou alguma coisa de Adão e Eva. Aí você vai, pelo que você já conhece, você vai falando, é isso, é isso. E assim vai. Pregou a Bíblia do começo ao fim. Mas o quê? O quê? Muitos temas, quando a pessoa não presta atenção, olha que eu já ouvi, muitos temas misturados. Muitos temas misturados. Aí depois foi para a volta de Jesus, e aí não deu para pegar tudo, sabe? Mas prega bem, a pessoa prega bem. Que bom. Mas como que eu tenho condições de dizer que uma pessoa prega bem se eu nem prestei atenção? Eu não levei isso para casa, não consigo explicar. Lembra que eu falei para vocês que uma forma de aprender é você explicar? Você aprendeu aqui, leu aqui, quer saber se você quer memorizar mesmo? Fala assim: olha, sabe o que eu li? Eu li que Jó era assim, assim, assim. Eu li que Davi, a sua mente, ela vai captando. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Olha que lindo isso. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Então aqui Satanás, ele agora... A palavra de Deus, ela está impedida nessa igreja? Não. A palavra de Deus está impedida nas outras igrejas? Está sendo lida. Se ela não está sendo pregada, cada um tem a sua, certo? Todo mundo tem Bíblia aqui, não tem? Ótimo. Só que Satanás, ele não tem o menor medo da Bíblia. Ele conhece a Bíblia. Ele conhece a Bíblia. Não queira fazer um quiz teológico com ele, um jogo, para ver quem acerta mais, porque você vai perder. Ele vai te citar páginas, dias, horas. Ele vai te citar até o que ele estava fazendo no dia, porque ele conhece. Então, quando nós estudamos, por exemplo, na faculdade, alguma fórmula para nós utilizarmos no trabalho, essa é a estratégia de Satanás. Olha só, quem já ouviu essa frase assim? Funciona na teoria, na prática não. Quem já ouviu?
Na faculdade tem muito disso. Você está aprendendo, por exemplo, no meu caso, que eu fiz a pedagogia, quando você está aprendendo lá, eu não tinha experiência na área de professores, mas eu tinha muitos professores na sala, e esses professores eram velhos de casa. Eles só estavam fazendo pedagogia porque tinha sido exigido da escola que eles estavam lá, para eles continuarem lecionando, eles precisavam da faculdade. Então, quem não dava aula ficava assim na matéria: nossa, que bonito, vamos chegar. Aí vinham os professores, alunos lá, que já estavam velhos de casa, e falavam assim: isso aí eu vim só por causa do diploma, porque teoria e prática é completamente diferente, entendeu? Quando você entrar numa sala de aula, você vai ver que é completamente diferente. E destruiu o sonho de quem estava ali, tentando levar uma coisa diferente para a escola, né? Até dos trabalhos, assim, eles perdiam a fé. Porque na escola não tem recursos, porque os pais não ensinam as coisas básicas para os filhos, e assim por diante. Então, tirava a fé dos novos entrantes. Os novos entrantes falavam: ixi, então nem vamos estudar, vou ler, mas não vai aplicar. Aí tinha um ou outro professor bem dedicado que falava: não, trabalhando bem, dá para aplicar. Só que Satanás colocou essa frase nas igrejas. A Bíblia não está proibida de ser pregada nem de ser lida. Então ela está livre. Satanás tem que trabalhar. Se ele pega alguém dedicado mesmo para ler a Bíblia, ele tem que trabalhar. Como? Distrações, pensamentos. A hora que pega a Bíblia começa sono. A pessoa nunca tem sono, sofre de insônia, mas na hora que pega a Bíblia, dorme em cima da Bíblia. É uma coisa incrível, impressionante. Dá o horário de dormir, essa pessoa não dorme. Se pegar a Bíblia, ela já nem sabe mais onde ela está, dorme, já fala: Senhor, abençoa os meus pecados. Muda tudo ali e acabou. Até fica uma dica aqui: quem tem problema para dormir, começa a ler. Leia a Bíblia para vocês verem. Começa a ler. Aí os mais velhos: a letra tá ficando pequenininha, acho que não vou ler mais não. Eu vou esperar a luz do sol, porque daí eu enxergo melhor com a luz do sol. Eu vou comprar uma Bíblia de letra gigante, porque essa daqui aí demora para comprar a letra gigante. Então, enquanto não compra aquela Bíblia jumbo, a outra fica lá. E ele vai se alimentando só do que vê na igreja. E ele fica fraquinho. Mas a estratégia de Satanás continua na parte que eu falo aqui. Teoria e prática são coisas diferentes. Olha só. A gente aprende errado algumas coisas. E aí a gente perde a fé. Porque a gente aprendeu errado. Tem coisas que a gente fala que Deus disse que Deus não disse. Né? Tem coisas que a gente fala que Deus prometeu, mas Deus não prometeu. E aí a gente perde a fé. Né? Aquele versículo que fala assim: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas, né? Todas as demais coisas serão acrescentadas. O quê? O vestir, o comer, o básico. Mas aí a gente entendeu, a gente aprendeu, alguém explicou que todas as outras coisas que eu queria, que era uma Ferrari, que era um emprego não sei aonde, que era viajar para o exterior 1000 vezes no ano, que era uma mansão, não foi acrescentada. E eu busquei o reino de Deus. Logo, a minha fé cai. Mas Deus prometeu isso? Não. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso tudo. Só que ninguém lê antes o que tinha acontecido. Paulo estava sofrendo. Aí ele fala: aprendi a me contentar. Passei fome, passei sede, fui açoitado, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não, eu vou conquistar porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu vou vencer porque eu posso tudo naquele que me... E aí não acontece. Poxa, Senhor, mas o Senhor prometeu. Eu posso tudo naquilo que o Senhor me fortalece. O Senhor me fortalece. E a sua fé, o que acontece com a sua fé? Mina. E é isso que Satanás faz. E é isso que Satanás quer fazer. Ele quer fazer
com que nós não saibamos o que nós estamos seguindo, nós não saibamos o que nós estamos defendendo. A Bíblia diz: aprenda para que quando você for questionado da sua fé, você saiba explicar o porquê você acredita no que você acredita. E aí o adversário vai ganhando espaço, porque ele começa a falar: a teoria e a prática não funciona. Eu vou pensar aqui, se eu tiver fé como grão de mostarda, eu posso olhar aquela cabine de som e ela vai mudar de lugar. Aí ela não muda. E eu fico aqui, vai cabine, muda de lugar. Ela não muda. Mas não foi isso que Jesus disse. Aprendi errado. E aí eu fico em cima disso, e Satanás começa a colocar teoria e prática. Não funciona. E Jesus, ele quer que nós aprendamos a palavra para dizer que a teoria, no caso dele, a teoria e a prática funcionam. Se eu pegar a teoria e praticar a teoria, o resultado está aqui, é a fórmula. É a fórmula. Então, o Satanás com essas coisas, ele vai destruindo a minha fé, destruindo a nossa fé, ao ponto de nós ouvirmos crentes dizerem assim: está escrito. Mas não é bem assim. Está escrito sim. Te dei poder, te dei autoridade para pisar escorpiões e serpentes. Aí ele vai lá em cima do escorpião mesmo e da serpente, pisa e morre. E aí? Mas estava escrito: se o seu olho te condenar, vai, arranca ele fora, para não pecar mais. Se o seu braço te condenar, braço esquerdo, arranca, corta ele fora, para você não pecar mais. Aí vai lá, corta, e continua pecando. E aí? O mundo cheio de gente mutilada, sem olho, e pecador ainda, pior ainda, mutilada e pecador, continua pecador, o olho esquerdo, mas peca com o direito, e assim vai, porque nós somos pecadores de natureza. E então se nós não estivermos com a armadura de Deus para entendermos isso, nós não vamos perceber. Por que até a gente comenta isso, eu e o pastor Afonso, por que será que nos cultos de ensinamento é minguado? As pessoas quase não vêm. Até a gente estava falando, que a comida é muito mais forte, é muito mais direcionada. Não sei, porque muita gente não quer mesmo ouvir. Tem gente que não quer mesmo. Eu não gosto de feijoada. Feijoada? Feijoada é forte. E aí a gente percebe, mas não é só aqui. Estava conversando com o irmão Geraldo, estava conversando com outras irmãs, com outras igrejas. Eles falam: olha, quando você for visitar a minha igreja, você vem no final de semana, que é mais agitada, que tem músicos. E não, irmã, eu já conheço, já sei como é. Porque é culto de ensinamento, você sabe como que é culto de ensinamento. E eu pensei, é o culto mais importante. Eu sei, é o culto mais importante que eu tenho que ir. É o único culto que eu recebo ali em 1 hora. Na verdade, eu tenho 1 hora de vitamina. Tenho 1 hora de vitamina, eu tenho 1 hora de antibiótico que eu preciso para eu continuar vencendo, porque é dali que vem meu alimento. É o culto mais importante. E aí vem a falta, já que a prática, a teoria e a prática estão distantes, porque essas pessoas não conhecem a Bíblia, querem pegar um versículo isolado e fazer cumprir. Aí vem a falta de fé. Aí vem a falta de vontade de ler a palavra. Por quê? Porque está muito longe da realidade dela. A palavra é muito longe, ela não
consegue aplicar a palavra no dia a dia dela. Isso foi no tempo de Sansão, Carol. Isso foi no tempo de Adão e Eva, Carol. Isso foi no tempo de Noé. Essa ordem foi para Noé. Não consigo linkar essa ordem aqui agora. Não consigo fazer aplicação. E quando nós declaramos, acreditamos e sabemos o que está escrito, o que diz a palavra de Deus, sabe o que acontece? Quando eu falo está escrito, e eu sei, né, onde está escrito, não preciso saber onde, mas eu preciso saber que está escrito. E eu posso sim, se eu tenho dificuldade para memorizar, eu posso sim usar a palavra e falar, porque está escrito. E eu sei onde está escrito, mas não vai ficar assim para Satanás. Espera aí, Satanás, eu sei onde está escrito. Está aqui em alguma parte aqui que eu vou... Não, abre e saiba onde está escrito. Não existe luta corpo a corpo com Satanás. Sua luta é espiritual. Não pense que você vai... Estamos na batalha espiritual, Satanás vai aparecer, eu vou grudar nele, eu vou pular em cima dele e a gente vai lutar. Não! O que manda aqui é a sua intimidade e conhecimento de Deus. Perseverar até o fim. Perseverar até o fim. Quando nós declaramos isso, está escrito, a palavra de Deus, lembra que eu falei que ela é flecha? Lembra que eu falei que ela é espada mais afiada do que as espadas? A hora que eu sei onde está escrito, e eu sei o que eu estou lutando, eu sei que batalha eu estou travando, a hora que eu disparo o está escrito e sei onde está, essa palavra, ela vai como uma flecha, sabe aonde? No coração de Satanás. Foi o que aconteceu no deserto. Quando o Senhor Jesus falou, está escrito, foi uma flecha. A outra flecha, está escrito. E a terceira flecha, está escrito, vou embora. E a libertação veio. Quem diz está escrito não é vencido pelo diabo. Mas para saber onde está escrito, eu tenho que participar, eu tenho que estar aqui, eu tenho que ler, eu tenho que me apropriar, eu tenho que orar a palavra. Então pensamentos assim do tipo, olha como é difícil lutar com a palavra, tá bom? Lutar usando a palavra. Peguei um exemplo aqui. Quem aqui já teve pensamento assim, você não vai conseguir vencer? Uma tentação que veio assim em você, veio assim para você, você não vai conseguir vencer. Você poderia responder assim, ó, está escrito, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É uma resposta. Jesus te deu essa resposta. O seu pecado é muito grande. Você pode responder, está escrito, por isso também Ele pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, Jesus já intercedeu por você. Então, tudo bem, o pecado é grande, mas Ele está aqui para me livrar totalmente. Para cada dardo enviado do maligno, Deus tem uma palavra, está escrito, para te ajudar. Para cada dardo enviado de Satanás, Deus tem um dardo aqui para nós, para combater, o escudo também para combater, o está escrito. E eu termino pedindo a Deus que Deus nos abra o pensamento, aclare a nossa mente, para que nós saibamos usar a palavra de Deus, para que nós saibamos usar a palavra de Deus em nosso favor, orar a armadura de Deus. Quem aqui está orando a armadura de Deus? Continue orando a armadura de Deus. É uma oração que você não pode deixar de orar nunca. Pede para Deus animar o seu coração. E, para terminar, anime mesmo o seu coração, porque nós estamos no time daquele que vence. Amém? Nós não estamos jogando no time daquele que não vence. Quem aqui já participou de gincana na escola? O que a gente pensava? Vou ficar perto daquele que é bom no que faz, né? Quem joga queimada e vence, eu vou ficar perto daquele que vence. Ou, vamos ver o capitão de cada time vai chamar. Você queria ser chamado, eu quero ficar perto, eu quero ser do capitão que vence.
Nós estamos do lado do time que vence. O capitão é Jesus, ele já venceu. Nós éramos do exército inimigo, agora nós estamos no exército de Deus e Satanás quer tirar a gente daqui. Então, revista a armadura de Deus. Amém? E se prepare que terça-feira que vem nós vamos começar outro tema, a doutrina do Espírito Santo. Amém? As palmas que exaltam Jesus. Amém. Boa palavra, né, irmãos? Bom conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Minha mãe sempre falava, né? Conhecimento não ocupa espaço. Né? É um fato. Né? Quando eu estava ministrando aqui, eu estava pensando comigo, estou meditando no livro de Reis. Eu li aquela passagem de Elias no capítulo 19 ao 20, que ele deita debaixo do zimbro e pede para morrer. E a gente para pensar, ele pede para morrer. Então, não vou entrar no detalhe aqui, só compartilhar um pouquinho do que a Carol falou aqui. E quando ele acorda, tem um pão na cabeceira e uma botija de água. Ele pega e come. E volta a dormir. Aí o anjo pega, dá um chacoalhão de novo. Fala, meu filho, não precisa comer e dormir não, cara, você tem que trabalhar mesmo. Aí ele vai e come de novo. Quer dizer, não basta comer, você tem que comer e recomer, né? Tem que sempre estar comendo, porque senão a sua caminhada não anda muito, né? E a Bíblia diz que ele andou 40 dias e 40 noites, né? É uma boa caminhada, né, irmão? Para quem estava dormindo, né? Se você precisa perder uns quilos, ó, como o pão de Jesus, beba a água dele e ande 40 dias, 40 noites. É uma beleza, amém? Vamos colocar de pé, nós em nossas casas. Sábado estaremos aqui no culto, né? Domingo estaremos aqui nos cultos, sábado às 19h30, domingo às 19 horas, né? Buscando a presença de Deus, adorando a Deus, louvando o nome do Senhor. E que nós possamos realmente nos dedicar e nos esmerilhar na palavra de Deus, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse dia, obrigado por esse estudo, obrigado pela vida da Carol, obrigado pela vida dos irmãos que aqui estavam, nosso irmão que esteve nos visitando nessa noite, que o Senhor possa guardar, proteger, levar-nos, ó Pai, em paz e segurança para os nossos lares. Abençoa cada um, Senhor, nessa noite, aqueles, ó Pai, que ouviram e que vão praticar essa palavra, Senhor, porque a teoria aqui, Senhor, se completa na prática, Senhor, porque aquilo que o Senhor ensinou, Senhor, é hábil, é fácil de se aplicar e o resultado, Senhor, é evidente e patente aos nossos olhos. Ó Pai, não há como voltar para trás se nós olharmos para nós mesmos, Senhor, e ver que a prática, Senhor, é a teoria. Se nós aceitássemos o Senhor, nossa vida mudaria. O reflexo disso é nós estarmos aqui hoje louvando e bendizendo o Teu nome, porque o Senhor é santo, poderoso e digno de toda honra e toda glória para todos sempre. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos que digam amém. Deus abençoe a vida.